Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos no nosso canal. Hoje nós vamos abordar um tema que normalmente é desprezado pela família, a depressão, aquela que o médico diz que é uma depressão genética. Preste atenção que hoje nós vamos desvendar esses mistérios que há muito tempo você vem tentando solucionar. Nós vamos abordar nesse vídeo de hoje 3 fatores determinantes para a compreensão e a solução. Primeiro, é a origem da depressão. De onde vem essa depressão que o médico disse que é genético? E o segundo ponto é quais são os sintomas dessa coisa que te incomoda? E o terceiro é um caminho de esperança. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber mais vídeos como esse. Quando você recebe o diagnóstico de depressão genética, dá-se a impressão de uma sentença, né? Você vai ter que conviver com isso a vida inteira. Mas nós sabemos que essa depressão genética ou essa depressão biológica, ela pode ter um início em algo mal resolvido na ancestralidade. Imagine que sua avó foi abandonada pelo avô, pelo marido, e ficou com 3 filhos e teve uma vida muito difícil, e aí ela acabou entrando num processo depressivo. Esse sofrimento ficou lá como pano de fundo dos relacionamentos da família. Aí vem a filha e vem a neta que acabam entrando em contato com essas informações e acabam somatizando como se fosse realmente uma depressão genética ou uma depressão biológica transmitido pelos ancestrais através de um campo de memórias. Normalmente, a depressão, quando ela vem dessa corrente genealógica, ela traz como sintoma a angústia, a sensação de frustração, a necessidade de ficar fechado num quarto e, principalmente, o fechamento para o diálogo. E aí que entra o problema, que a família pode não olhar isso como um problema. Um dos sintomas característicos dessa depressão, que recebeu ali o diagnóstico como depressão hereditária, a pessoa começa a ter problemas no humor, altera o humor. Tem horas que está bem, tem horas que está triste, tem horas que quer chorar. Aí pode também trazer junto um problema na alimentação. A pessoa pode desencadear um processo de anorexia ou pode, talvez, desencadear um problema na alimentação, um problema na saciação. Ela desencadeia uma compulsão alimentar e também pode trazer sérios problemas na qualidade do sono. E quando você recebe o diagnóstico de depressão biológica ou hereditária, o profissional que fez esse diagnóstico de depressão genética, ele se baseia no histórico da família. Por quê? Provavelmente o sistema endócrino não está funcionando adequadamente e não processa o equilíbrio da química da serotonina e de outros enzimas necessários para o bem-estar. E como isso ocorre? Através do desencadeamento de uma memória guardada ali na corrente do DNA. Não tem como você resolver um problema simplesmente tomando a medicação que foi indicada. Porque é importante você entender que a alteração biológica ocorreu por algo metafísico. O que é uma memória? É algo metafísico, algo intangível, algo que não tem nenhum aparelho capaz de diagnosticar, mas a pessoa está doente, ela está com depressão, ela está triste, ela está com alteração nas emoções. E aí então entramos com uma questão mais profunda para você entender como solucionar um problema que vem te tirando o sono, vem tirando a paz da família, vem tirando a harmonia da família. Por mais que você tome os medicamentos indicados, há sempre uma estabilização e uma piora, nunca uma evolução para melhora. Por quê? Porque o problema não está literalmente no biológico, não está literalmente no seu sistema endócrino. Existe uma memória no código do DNA que foi formatado na base de um sofrimento ou de alguma tragédia na família ou alguma
ou alguma coisa extremamente violenta, como por exemplo um abuso ou como um incesto, que isso é velado a 7 chaves e cria um código de sofrimento. E uma vez que esse código ele entra em ressonância com o inconsciente da pessoa, ele dá um comando no sistema endócrino, que acaba distorcendo a produção dos hormônios e das timozinas. E aí qual é a solução? Qual a esperança que você pode ter? Preste atenção e olhe nos meus olhos. O seu DNA guarda todo o histórico da sua família. 90% do DNA é código de linguagem. Enquanto não abrir esse código que está enviando o comando do adoecimento, o remédio não causa o efeito que poderia trazer solucionando o problema. Por quê? Imagine que você tem uma torneirinha pingando um ácido. Você vai lá, toma um remédio e toma outro e a torneirinha continua pingando o ácido. Essa torneira é o código do DNA que foi programado para despertar a pessoa para olhar para algo que talvez os avós não olharam, os seus pais não olharam, então agora é a sua vez de entrar nesse processo de depressão com diagnóstico de biológica ou transgeracional, para você olhar para algo que precisa ser olhado. Olha aqui nos meus olhos. Quando a gente abre o código do DNA e faz a narrativa daquela história, despolariza o código do adoecimento, entrando num processo de manifestação da essência. E na essência, todos nós somos saudáveis, inclusive você. O dia em que você exteriorizar o seu magnetismo da essência, esta bendita depressão que tem te deixado na cama, que tem feito você sofrer e fazer sofrer sua família, vai desaparecer. Por quê? A solução está dentro de você. Está na despolarização desse código e na exteriorização da sua essência. Pense nisso. Chegamos ao final do nosso vídeo e eu espero que você tenha encontrado na multidão das minhas palavras ânimo para dar sequência, para alcançar os seus objetivos. Guarde bem as minhas palavras. Na sua essência, você é perfeita. Se você conhece alguém que está passando por um processo depressivo e esse problema vem se arrastando por tempo, contribua para fazer alguém feliz. Compartilhe o nosso vídeo enviando para essa pessoa. E eu volto a qualquer momento.